Após perder a esposa e os movimentos das pernas, um empresário amargurado decide testar sua teoria de que o amor não existe. Disfarçado, ele enfrenta a crueldade das ruas com o filho, até que o gesto puro de uma menina muda tudo. O impossível acontece. Ele volta a andar, e uma nova família começa a nascer onde havia apenas dor. A chuva castigava os vidros blindados da cobertura no Jardim Europa. Gustavo Tavares observava a cidade de São Paulo através da janela panorâmica, seu reflexo distorcido mostrando um homem de 45 anos, cabelos prematuramente grisalhos e olhar vazio. A cadeira de rodas de fibra de carbono, personalizada a peso de ouro, era um lembrete constante do acidente na rodovia dos Bandeirantes que havia mudado sua vida para sempre 3 anos atrás. Papai? A voz tímida de Lucas, seu filho de 7 anos, ecoou pela sala de estar ampla e minimalista. A professora pediu para você assinar isso. Gustavo girou a cadeira com um movimento brusco, fazendo o menino recuar um passo. Seus olhos, antes amorosos, agora carregavam uma constante irritação. Coloque aí. Apontou para a mesa de centro. A Jurema assina depois. Mas a professora falou que precisa ser o responsável. E não é a Jurema que leva você na escola? Não é ela que faz o seu almoço? Então ela é a responsável, não é mesmo? Lucas baixou os olhos e deixou o papel sobre a mesa, afastando-se em silêncio. Gustavo sentiu uma pontada de culpa ao observar o filho desaparecer pelo corredor. Desde o acidente que o deixou sem movimento das pernas e levou sua esposa Carolina, ele havia se tornado uma sombra do homem que era. O império da Tavares Engenharia, uma das maiores construtoras do país, continuava funcionando, mas seu fundador e CEO raramente aparecia nos escritórios na Faria Lima. As videoconferências substituíram sua presença imponente e os rumores sobre sua saúde mental se espalhavam entre investidores e concorrentes. O interfone tocou e a voz da governanta anunciou. Sr. Gustavo, sua irmã e o Dr. Maurício acabaram de chegar. Gustavo revirou os olhos. Mande-os entrar. Camila Tavares entrou como uma rajada de vento, perfume, caro e energia calculada. Seu marido, Dr. Maurício Peixoto, advogado corporativo e sócio minoritário da construtora, a seguia com um sorriso ensaiado. Meu irmão querido, Camila inclinou-se para um beijo formal. Como está se sentindo hoje? Parece abatido. Estou como sempre, Camila. O que querem? Já tivemos a reunião de diretoria esta semana. Maurício adiantou-se, ajustando a gravata italiana. Viemos falar sobre o projeto Jardins Verticais. Os investidores estão inquietos com a paralisação. Precisamos de uma decisão sua. Já dei minha decisão. O projeto está suspenso até segunda ordem. Mas, Gustavo, interveio Camila, sentando-se no sofá de couro branco. São 200 milhões investidos. A prefeitura está pressionando, os compradores ameaçam processos. Você se esqueceu que sou eu quem detém 55% das ações? Gustavo girou a cadeira, encarando-os. O projeto foi aprovado com irregularidades. Não vou arriscar a reputação da empresa por pressa. É exatamente sobre reputação que queremos falar. Maurício aproximou-se, baixando a voz. Os acionistas estão preocupados com sua situação. Minha situação? Gustavo ergueu uma sobrancelha. Seu isolamento, Gustavo. Camila suspirou. Você mal sai dessa cobertura. Lucas precisa de um ambiente saudável, pessoas ao redor. E a empresa precisa de um líder presente. Estão sugerindo que eu não tenho condições de liderar minha própria empresa? Estamos sugerindo um afastamento temporário. Maurício entregou uma pasta. Por questões médicas. 3 meses. Tempo para você se recuperar completamente. Gustavo folheou os documentos, um sorriso amargo formando-se em seus lábios. E, naturalmente, durante meu afastamento, o conselho nomearia um presidente interino. Deixe-me adivinhar. Você, Maurício. Foi uma sugestão unânime do conselho. Camila interveio. Pensamos no seu bem-estar. Gustavo jogou os papéis sobre a mesa. Podem sair da minha casa, agora. Gustavo, seja razoável.
Maurício tentou, mas o empresário já havia girado a cadeira de volta para a janela. Jurema! Chamou com voz firme, e a governanta apareceu prontamente. Acompanhe meus convidados até a porta. Eles estão de saída. Após a partida tensa do casal, Gustavo permaneceu imóvel, observando a cidade. A chuva agora caía em cortinas densas, transformando a vista em um borrão cinzento. Um trovão distante ecoou, e por um momento, ele foi transportado de volta àquela noite na rodovia. O caminhão desgovernado, os faróis cegantes, o grito de Carolina. Senhor! A voz de Jurema o trouxe de volta. O jantar está servido. Não estou com fome. O menino está esperando. Ele disse que fez um desenho para o senhor na escola. Gustavo suspirou profundamente. Está bem. Na sala de jantar espaçosa, Lucas sentou-se em silêncio diante de seu prato quase intocado. Quando Gustavo entrou, o menino endireitou-se, um brilho momentâneo de esperança em seus olhos. A Jurema disse que você tem algo para me mostrar. Gustavo posicionou a cadeira junto à mesa. Lucas pegou uma folha dobrada da cadeira ao lado e a entregou ao pai. Era um desenho simples. 3 figuras de palito, uma delas numa cadeira de rodas, todas de mãos dadas com um grande sol amarelo acima. Somos nós, explicou Lucas. Eu, você e a mamãe no céu cuidando da gente. Gustavo sentiu um nó na garganta. Assentiu brevemente e dobrou o desenho, guardando-o no bolso da camisa. O silêncio pesado voltou a dominar o ambiente enquanto Jurema servia o jantar. Mais tarde, após colocar Lucas para dormir, Gustavo rodou sua cadeira até o escritório. Nas paredes, diplomas e prêmios de excelência empresarial. Na mesa, fotografias de uma vida que não mais existia. Gustavo de pé ao lado de políticos e empresários influentes, Gustavo abraçado a Carolina na praia, Gustavo segurando Lucas recém-nascido. Abriu o notebook e começou a ler os e-mails acumulados. Entre propostas e relatórios, encontrou uma mensagem anônima. Prezado Sr. Tavares, como funcionário da TEC, acredito que devo alertá-lo. Seu cunhado e sua irmã estão articulando com membros do conselho para afastá-lo permanentemente. Já existem documentos sendo preparados questionando sua capacidade mental. Cuidado! Gustavo sentiu o sangue ferver. Então, era isso. Não bastava tentar manipulá-lo abertamente. Agora, tramavam pelas costas. Uma sensação de profunda solidão o invadiu, misturada com desprezo pela ganância humana. Era sempre assim. Interesse, vantagem, dinheiro. Ninguém se importava verdadeiramente. Rolou a cadeira até a janela novamente. Lá embaixo, mesmo sob chuva, pessoas se moviam apressadas. Cada uma em sua própria bolha de indiferença. Uma ideia começou a se formar em sua mente, primeiro como um lampejo, depois como um plano concreto. Precisava provar sua teoria. Precisava mostrar a Lucas, a si mesmo, ao mundo, que a humanidade era movida apenas por interesse e conveniência. E faria isso da maneira mais direta possível. Experimentaria a invisibilidade social. Gustavo Tavares, o bilionário da construção civil, se disfarçaria de morador de rua. Passaria um dia inteiro nas calçadas de São Paulo pedindo ajuda. E levaria Lucas consigo, para que o menino aprendesse cedo a dura realidade. Neste mundo, você só vale o que possui. Com dedos determinados, abriu um novo e-mail para seu assistente de confiança. Rafael, preciso de roupas velhas. 2 conjuntos. Um para mim, outro para uma criança de 7 anos. Nada identificável. E suspenda minha agenda para a próxima sexta-feira. Não avise ninguém, especialmente minha irmã. É uma questão de segurança. A chuva finalmente cessou, dando lugar a um céu noturno sem estrelas. Gustavo Tavares tinha agora um objetivo, uma missão para provar sua visão cínica do mundo. O que ele não sabia era que esta experiência mudaria sua vida de formas que ele jamais poderia imaginar. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A sexta-feira amanheceu fria para os padrões paulistanos. Gustavo acordou determinado, seu plano minuciosamente estruturado. Rafael havia entregue discretamente as roupas solicitadas,
perguntando apenas se estava tudo bem. Lucas, chamou Gustavo, entrando no quarto do filho que ainda dormia. Acorde, hoje você não vai para a escola. O menino abriu os olhos confuso. Não vou? Hoje teremos uma lição diferente. Uma lição sobre a vida real. Enquanto ajudava o filho a vestir roupas surradas e propositalmente manchadas, Gustavo explicava com palavras simples. Vamos fazer um experimento social, Lucas. Você sabe o que é isso? É quando fingimos ser outras pessoas para entender como o mundo funciona de verdade. Como os cientistas? Perguntou o menino, intrigado com a camiseta desbotada que o pai lhe entregava. Exatamente. Vamos observar como as pessoas tratam quem não tem dinheiro. Lucas parecia inseguro, mas a novidade de fazer algo com o pai, depois de tantos meses de distanciamento, falou mais alto que sua apreensão. Gustavo vestiu-se com roupas velhas, sujou estrategicamente o rosto, despenteou os cabelos. Examinou seu reflexo no espelho. A transformação era notável. Ninguém reconheceria nele o poderoso empresário. Por um segundo, sentiu um calafrio ao ver sua imagem degradada, um prenúncio simbólico do que poderia ter acontecido se não fosse seu império financeiro. Rafael estará nos seguindo à distância para garantir nossa segurança, explicou a Lucas, enquanto o assistente os ajudava a entrar na van sem identificação. Mas ninguém deve saber quem somos realmente. Rafael dirigiu até o bairro da Luz, região central da cidade, onde os deixou em uma esquina discreta. Estarei por perto, garantiu, a preocupação evidente em seu olhar. Gustavo posicionou sua cadeira de rodas, comum, muito diferente da sofisticada que usava diariamente. Lucas caminhava ao lado, segurando um pequeno cartaz escrito à mão. Por favor, ajudem meu pai. As primeiras horas foram exatamente como Gustavo previra. Invisibilidade quase completa. Pessoas desviavam o olhar, aceleravam o passo, fingiam atender telefones. Alguns olhavam para Lucas com momentânea piedade, mas logo afastavam-se, talvez pensando que outros ajudariam. Estou com fome, papai, sussurrou Lucas após 3 horas sob o sol que começava a esquentar. Isso faz parte da experiência, respondeu Gustavo firmemente. Vamos ver quanto tempo leva até alguém oferecer comida. Mais 1 hora se passou. Um homem, de terno, aproximou-se, e por um momento Gustavo pensou que haveria ajuda. Mas o executivo apenas jogou algumas moedas no chão, sem parar, sem olhar, como quem alimenta pombos. Obrigado, senhor. Lucas tentou agradecer, mas o homem já estava longe. Viu, filho? É assim que funciona. Ninguém para realmente para ajudar. Apenas aliviam suas consciências. Moveram-se para outro ponto, perto da Praça da República. Ali, o fluxo de pessoas era maior, mas a indiferença permanecia a mesma. Uma senhora idosa parou brevemente, olhou para Lucas com compaixão, mas ao ver o olhar desafiador de Gustavo, seguiu seu caminho. À tarde, foram para a Avenida Paulista. Sentaram-se próximo a uma das entradas do metrô, onde centenas de pessoas passavam a cada minuto. Um grupo de adolescentes riu ao passar. Olha o pivete treinando cedo, zombou um deles, apontando para Lucas, que encolheu-se contra a cadeira do pai. Gustavo sentia sua teoria confirmar-se a cada minuto. A sociedade era mesmo uma construção hipócrita. As mesmas pessoas que aplaudiam seus discursos sobre responsabilidade social em eventos beneficentes agora passavam retas, indiferentes a uma criança com fome. Foi quando Lucas, cansado e desanimado, sentou-se no chão ao lado da cadeira de rodas. Papai, podemos ir embora? Ninguém gosta da gente aqui. As palavras simples e diretas atingiram Gustavo como um soco. Por um momento, sua experiência social pareceu cruel. Estava usando o próprio filho para provar uma teoria amarga. Mas antes que pudesse responder, uma voz infantil soou próxima. Você está bem, menino? Uma garota de aproximadamente 8 anos, cabelos cacheados presos em Maria Chiquinhas desalinhadas, olhava para Lucas com genuína preocupação. Suas roupas eram tão gastas quanto as deles, mais limpas. Ao seu lado, um cachorro caramelo de porte médio, magro mas alerta, a acompanhava fielmente. Estou com fome, respondeu Lucas sinceramente.
Sem hesitação, a menina abriu uma sacola de plástico surrada e tirou meio pão francês envolto em um guardanapo. Eu ganhei na padaria. Podemos dividir. Lucas olhou para o pai, que assentiu levemente, surpreso. A menina partiu o pão em 3 pedaços desiguais, oferecendo o maior a Lucas, o médio a Gustavo, e ficando com o menor para si. O cachorro sentou-se pacientemente, como se entendesse o protocolo. Meu nome é Sofia, apresentou-se a menina, com um sorriso que iluminava seu rosto marcado pela vida nas ruas. E esse é o Pipoca. Eu sou Lucas e esse é meu pai. Sofia sentou-se, naturalmente ao lado deles, como se fossem velhos amigos se encontrando no parque. Vocês são novos por aqui? Nunca vi vocês antes. Estamos só passando, respondeu Gustavo, intrigado com a naturalidade da garota. Vocês têm onde dormir? Vai chover de noite. Eu conheço um lugar coberto perto do viaduto. A conversa fluía com uma simplicidade desconcertante. Sofia falava sobre seus dias, sobre os lugares onde conseguia comida, sobre as pessoas bondosas que às vezes a ajudavam, sem nunca mencionar as dificuldades óbvias de sua vida. O cachorro Pipoca descansava a cabeça no colo de Lucas, que sorria pela primeira vez no dia. "O senhor não consegue andar mesmo?" perguntou Sofia, olhando para as pernas imóveis de Gustavo. "Não, há 3 anos." Sofia aproximou-se, olhando-o com uma intensidade desconcertante. "Posso tentar uma coisa? Minha avó me ensinou antes dela ir embora." Antes que Gustavo pudesse responder, Sofia colocou suas pequenas mãos sobre os joelhos dele, fechou os olhos, como em concentração ou oração. Gustavo observava, entre divertido e tocado pela inocência da criança. Foi então que sentiu um calor, sutil no início, depois intenso, espalhando-se das mãos da menina para suas pernas dormentes. Uma sensação que não experimentava há anos, seus músculos respondendo, formigando, despertando. "O que você está fazendo?" perguntou a voz trêmula. Sofia não respondeu, mantendo os olhos fechados, as mãos firmes nos joelhos dele. O cachorro Pipoca observava atentamente, como se testemunhasse algo familiar. E então o impossível aconteceu. Gustavo sentiu seus dedos dos pés se moverem dentro dos tênis velhos. Um movimento sutil, quase imperceptível, mas real. "Meu Deus!" sussurrou, com um esforço que enviou ondas de dor por sua espinha. Gustavo inclinou-se para frente, apoiando as mãos nos braços da cadeira. Empurrou com força, testando os limites de seu corpo, e para seu absoluto choque, conseguiu erguer-se parcialmente. Lucas observava boquiaberto. "Papai, você está em pé." Não estava completamente em pé, mas por alguns segundos, Gustavo Tavares, o homem que os médicos haviam condenado a uma vida em cadeira de rodas, sustentou parte de seu peso nas próprias pernas. Sofia abriu os olhos e sorriu, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. "Minha avó dizia que às vezes a gente só precisa acreditar de novo." Gustavo deixou-se cair de volta na cadeira, ofegante, em estado de choque. O que havia acabado de acontecer desafiava toda a lógica, toda a ciência. Estava alucinando? Seria o calor, a fome. "Rafael!" chamou sua voz ecoando na rua movimentada. Segundos depois, seu assistente surgiu entre a multidão, alarmado. "Senhor, aconteceu alguma coisa? Leve-nos para casa, todos nós." Apontou para Sofia e o cachorro. "Agora." No carro, enquanto Rafael dirigia tenso de volta ao Jardim Europa, Gustavo não conseguia tirar os olhos de Sofia, que brincava animadamente com Lucas no banco traseiro. Quem era aquela criança? Como explicar o que tinha acontecido? E, mais importante, por que entre centenas de pessoas apenas aquela menina que nada tinha havia oferecido ajuda genuína? Ao chegarem à cobertura, Jurema esperava na porta, horrorizada, ao ver seu patrão naquele estado, acompanhado de uma menina de rua e um cachorro. "Senhor Gustavo, pelo amor de Deus, o que aconteceu?" "Jurema, prepare o quarto de hóspedes e um banho quente. Temos convidados especiais." "Mas, senhor..." "É uma ordem." Quando Sofia entrou timidamente no imenso apartamento, olhando maravilhada para o luxo ao seu redor,
Gustavo tomou uma decisão que mudaria todas as vidas envolvidas. Aquela menina, que havia demonstrado mais humanidade que qualquer pessoa que conhecera em anos, não voltaria para as ruas. Não se dependesse dele. Sofia, chamou, enquanto ainda era carregado por Rafael de volta à sua cadeira especial. Você gostaria de ficar conosco por uns dias? O sorriso da menina foi resposta suficiente. A notícia da presença de Sofia e Pipoca na cobertura de Gustavo Tavares espalhou-se rapidamente entre os funcionários. Jurema, inicialmente resistente, supervisionava com desconfiança o banho da menina, separando suas roupas velhas para descarte imediato. Senhor, preciso falar com o senhor em particular, insistiu a governanta, entrando no escritório onde Gustavo, já de volta em sua cadeira sofisticada e com roupas limpas, falava ao telefone. Um momento, Dr. Paulo. Gustavo cobriu o telefone. Agora não, Jurema. É sobre essa menina. Não. Podemos simplesmente... Depois, Jurema. O tom não admitia contestação. Quando finalmente desligou, Gustavo chamou Rafael. Quero que contate a assistente social da prefeitura. Precisamos regularizar a situação da Sofia. O senhor pretende... adotá-la? Rafael perguntou, surpreso. Por enquanto quero oferecer um lar temporário. Mas sim, estou considerando todas as possibilidades. Senhor, Jurema finalmente conseguiu sua atenção. Com todo respeito, o senhor não conhece essa menina. Ela pode estar ligada a pessoas perigosas. E aquele cachorro deve estar cheio de doenças. Jurema, Gustavo encarou-a firmemente. Sofia fica, e Pipoca também. Se isso for um problema para você, posso procurar outra governanta. A mulher empalideceu, recuando. Não, senhor. Só estou preocupada com a segurança do Lucas e a sua. Então demonstre sua preocupação cuidando bem dos nossos hóspedes. Mais tarde, após um jantar onde Sofia comeu com apetite voraz, mas mantendo surpreendentes boas maneiras, Gustavo observava pela porta entreaberta do quarto, enquanto Lucas mostrava seus brinquedos para a nova amiga. O cachorro Pipoca, já banhado e com uma coleira improvisada, descansava aos pés da cama, vigilante, mas relaxado. — Você nunca teve uma boneca? Perguntou Lucas, incrédulo. — Tive uma vez. A dona Marlene da padaria me deu, mas depois tive que trocar por comida, respondeu Sofia com naturalidade, sem autocomiseração. A simplicidade da resposta atingiu Gustavo profundamente. Afastou-se pensativo e foi para seu quarto. Tentou repetir o que havia acontecido na rua, forçando suas pernas a responderem, mas sem sucesso. Estaria imaginando coisas. Teria sido apenas um espasmo muscular coincidente. Os médicos sempre disseram que sua paralisia era permanente, resultado de danos na medula. Senhor, Rafael bateu levemente na porta. Sua irmã está na linha, parece urgente. Gustavo suspirou. Coloque no viva voz. Gustavo, a voz de Camila era estridente. Estou recebendo mensagens muito estranhas. É verdade que você levou uma menina de rua para morar com vocês? E um cachorro vira-lata? Você perdeu completamente o juízo? Boa noite para você também, Camila. Não banque o engraçadinho. Maurício está indo para aí agora mesmo. Isso é insanidade, Gustavo. O que Lucas vai pensar? Que tipo de exemplo você está dando? Não se preocupe com meu filho, Camila, e diga ao Maurício para não se dar ao trabalho. Não os receberei. Gustavo, isso confirma tudo o que estávamos dizendo sobre sua instabilidade. Uma criança de rua? Você nem sabe de onde ela veio. Sei exatamente de onde ela veio, Camila. Das ruas que você passa. De vidros fechados todos os dias. Desligou sem esperar resposta. Minutos depois, o celular vibrou com uma mensagem de Maurício. Precisamos conversar. Isso é grave. Pense no que está fazendo. Gustavo ignorou. Algo maior dominava seus pensamentos. A sensação em suas pernas, a conexão inexplicável com aquela menina, a transformação quase imediata no comportamento de Lucas desde a chegada dela. Era como se um sopro de vida tivesse entrado na casa estéril e silenciosa. Na manhã seguinte, Gustavo acordou com sons incomuns, risadas. Seguindo o ruído até a cozinha, encontrou Lucas e Sofia ajudando Jurema a fazer panquecas, enquanto Pipoca,
Observava esperançosamente qualquer migalha que pudesse cair. Bom dia, disse Gustavo, surpreso ao ver seu filho tão animado. Papai, Lucas exclamou, a Sofia nunca comeu panqueca e a Jurema está ensinando a gente a fazer. A governanta, visivelmente desconfortável, forçou um sorriso. Achei que as crianças poderiam aproveitar o sábado com uma atividade diferente. Excelente ideia. Gustavo sorriu, notando que Sofia já vestia roupas novas, provavelmente compradas às pressas por Rafael. Durante o café da manhã, Sofia comia cada mordida como se fosse uma iguaria rara, fechando os olhos de prazer. Nunca comi nada tão bom na vida, declarou, fazendo Lucas rir. São só panquecas, Sofia. É a melhor comida do mundo, insistiu a menina. A campainha soou e Jurema anunciou. Sua irmã e o Dr. Maurício, senhor, insistem em falar com o senhor. Gustavo respirou fundo. Deixe-os entrar. Crianças, por que não vão brincar no quarto do Lucas? Assim que as crianças saíram, Camila e Maurício entraram como uma tempestade. Onde está ela? Exigiu Camila, olhando ao redor como se procurasse um objeto perigoso. Bom dia para vocês também, respondeu Gustavo calmamente. Gustavo, Maurício assumiu seu tom profissional. Como seu advogado e membro da família, preciso alertá-lo sobre os riscos legais dessa situação. Abrigar uma menor sem autorização pode ser interpretado como um ato humanitário, interrompeu Gustavo. Já estou em contato com as autoridades competentes. Sofia ficará sob minha guarda provisória até resolvermos sua situação. Você mal consegue cuidar do seu próprio filho, Camila exclamou. Como pretende assumir responsabilidade por uma menina de rua? Esse é o ponto, Camila. Eu não estava realmente cuidando de Lucas, estava? Gustavo movimentou a cadeira para encará-los diretamente. Desde o acidente, me tornei um fantasma nesta casa. Foi preciso uma criança que não tem nada a mostrar o que é generosidade verdadeira para eu despertar. Isso é loucura, Maurício balançou a cabeça. O conselho precisa saber disso. O conselho? Gustavo riu sarcasticamente. Você quer dizer às pessoas que vocês estão manipulando para me afastar? Tenho monitorado cada passo de vocês, Maurício. O advogado empalideceu. Não sei do que está falando. Sei dos e-mails das reuniões secretas, dos documentos preparados questionando minha sanidade. Gustavo inclinou-se para a frente. Acham mesmo que eu deixaria o controle da minha empresa sem lutar? Camila interveio, mudando de tática. Gustavo, estamos preocupados com você. Depois do acidente, você mudou. Essa fixação com uma menina de rua, esse comportamento impulsivo, não é você. Pelo contrário, Camila, finalmente estou encontrando quem eu deveria ser. A discussão foi interrompida pela entrada inesperada de Sofia, seguida por Lucas e Pipoca. Tio Gustavo, Sofia chamou timidamente. Ela havia começado a chamá-lo assim na noite anterior. O Lucas está mostrando a casa para mim, tudo bem? O silêncio que se seguiu foi denso. Camila observava Sofia como se analisasse uma espécie desconhecida. A menina, percebendo a tensão, recuou um passo. Desculpa, não queria atrapalhar. Você não está atrapalhando nada, Sofia, garantiu Gustavo. Venha conhecer minha irmã Camila e meu cunhado Maurício. Sofia aproximou-se educadamente, estendendo a mão. Muito prazer. Camila ignorou deliberadamente a mão estendida. Você sabe que não pode ficar aqui para sempre, não é? O tio Gustavo vai encontrar um lugar adequado para você, um abrigo ou uma família que possa adotá-la. Lucas arregalou os olhos. Não, a Sofia vai ficar com a gente, não vai, pai? Antes que Gustavo pudesse responder, Sofia falou com surpreendente maturidade. Eu sei que não posso abusar da bondade do tio Gustavo, mas enquanto estou aqui, prometo me comportar bem e ajudar em tudo que puder. A resposta surpreendeu a todos. Camila, desconcertada, olhou para Maurício, que tentou recuperar o controle da situação. Gustavo, precisamos resolver isso profissionalmente. Vamos acionar o conselho tutelar, encontrar uma instituição adequada. Não, Gustavo interrompeu com firmeza. Sofia ficará aqui. Já tomei minha decisão. Após a saída tensa do casal, Gustavo encontrou Sofia sentada sozinha na varanda, observando a cidade. Eles não gostaram de mim,
constatou a menina simplesmente. Eles não gostam de muita coisa, respondeu Gustavo, posicionando-se ao lado dela. Sofia, você se lembra do que aconteceu ontem, quando você tocou minhas pernas? A menina assentiu. Eu senti uma coisa quente, como quando minha avó curava as pessoas na comunidade. Sua avó curava pessoas? Ela era rezadeira. Todo mundo procurava ela quando estava doente. Gustavo hesitou, então perguntou. Você poderia tentar de novo? Sofia sorriu e se aproximou. Colocou novamente as mãos sobre os joelhos de Gustavo e fechou os olhos. O mesmo calor de antes começou a se espalhar, mais intenso dessa vez. Tente se levantar agora, sussurrou a menina. Com esforço, apoiando-se nos braços da cadeira, Gustavo impulsionou-se para cima. Para seu assombro, conseguiu ficar de pé por alguns segundos antes que suas pernas cedessem e ele caísse de volta à cadeira. Meu Deus, murmurou tremendo. Como isso? É possível? Sofia deu de ombros. Minha avó dizia que algumas pessoas têm dom. Ela me ensinou antes de ir embora. A simplicidade da explicação contrastava com o milagre que Gustavo acabara de experimentar. 3 anos de consultas com os melhores especialistas, tratamentos experimentais caríssimos, e nada havia conseguido o que as mãos pequenas daquela criança de rua realizaram em minutos. Sofia, Gustavo segurou as mãos da menina, emocionado. Você gostaria de ficar conosco? Não apenas alguns dias, mas para sempre? Os olhos da menina se arregalaram. Como uma família de verdade. Exatamente como uma família de verdade. Sofia a abraçou. Gustavo com força, e ele sentiu lágrimas, suas e dela, molharem sua camisa. Posso chamar você de pai um dia? Perguntou Sofia em um sussurro. Quando você estiver pronta, respondeu Gustavo, a voz embargada. Lucas apareceu na porta da varanda, observando a cena com curiosidade. Sofia estendeu a mão para ele. Lucas, o tio Gustavo disse que posso ficar. Vamos ser como irmãos. O menino correu para se juntar ao abraço, e pela primeira vez desde o acidente, Gustavo sentiu que sua casa voltava a ser um lar. O cachorro Pipoca, como se entendesse o momento, aproximou-se e deitou-se aos pés dos 3, completando o círculo improvável que começava a se formar. No horizonte de São Paulo, o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados. Uma nova fase estava começando para todos eles, mas Gustavo sabia que enfrentariam muitos obstáculos. Camila e Maurício não desistiriam facilmente. A burocracia da adoção seria desafiadora, e a integração de Sofia a um mundo tão diferente do seu exigiria paciência e compreensão. Mas naquele momento, sentindo o calor das crianças contra seu corpo, Gustavo tinha certeza. Valeria cada esforço. Sofia havia lhe dado muito mais que a esperança de voltar a andar. Ela havia devolvido sua fé na humanidade e no futuro. 2 semanas se passaram desde a chegada de Sofia. A assistente social, doutora Verônica Campos, havia visitado a cobertura 3 vezes, sempre com um olhar crítico que deixava clara sua desaprovação. Senhor Tavares, disse ela durante sua última visita, compreendo suas intenções, mas preciso ser franca. O processo de adoção é longo e rigoroso. A diferença socioeconômica e cultural entre o senhor e Sofia é extrema. O juizado questionará se este é realmente o melhor ambiente para ela. E viver nas ruas seria melhor? Rebateu Gustavo, controlando sua irritação. Existem instituições apropriadas, famílias cadastradas há anos esperando para adotar. Sofia não é um objeto para ser distribuído à família mais conveniente, doutora Campos. Ela já encontrou sua família. Aqui. A assistente social suspirou, ajustando os óculos. O senhor pelo menos matriculou a menina em alguma escola? Ela precisa de educação formal. Estamos cuidando disso esta semana. Sofia será matriculada no mesmo colégio que Lucas. Os olhos da assistente social se arregalaram. O colégio Atenas... Senhor Tavares, com todo respeito, aquela instituição atende à elite paulistana. Sofia nunca frequentou uma escola regular. O choque cultural será enorme. Sofia é perfeitamente capaz de se adaptar e terá todo o apoio necessário. Quando a assistente social finalmente se foi,
Deixando no ar a promessa de um relatório detalhado, Gustavo encontrou Sofia ajudando Jurema a dobrar roupas. A governanta, surpreendentemente, parecia mais receptiva à menina, especialmente depois que Sofia começou a se oferecer para ajudar nas tarefas domésticas, algo que fazia naturalmente sem ser solicitada. Sofia, chamou Gustavo, vamos conversar sobre escola? A menina assentiu, seguindo-o até o escritório onde Lucas já os esperava. Você já foi à escola antes? Perguntou Gustavo delicadamente. Sofia balançou a cabeça. Só um pouquinho, quando morava com a minha avó. Depois que ela foi embora, parei de ir. Bem, a partir de segunda-feira você vai estudar no mesmo colégio que o Lucas. É uma escola muito boa, mas talvez um pouco diferente do que você conhece. Os olhos de Sofia brilharam. Vou poder aprender a ler direito? A professora na comunidade só me ensinou um pouco. A pergunta simples emocionou Gustavo. Em meio a toda a agitação, ele não havia percebido que a alfabetização de Sofia era limitada. Claro que vai. E vamos contratar professores particulares para ajudar você a alcançar a turma. Lucas, que havia estado incomumente quieto, finalmente falou. Pai, e se os meninos forem maus com a Sofia? Tem uns garotos lá que são muito chatos. A preocupação genuína no rosto do filho tocou Gustavo. Nos últimos dias, Lucas havia se transformado. A apatia deu lugar a uma alegria contagiante, e seu senso de responsabilidade como irmão mais velho, embora fosse alguns meses mais novo que Sofia, floresceu inesperadamente. Vocês vão cuidar um do outro, respondeu Gustavo. E qualquer problema me avisem imediatamente. No domingo anterior ao início das aulas, Rafael chegou com pacotes de uniformes e material escolar para Sofia. Menina experimentou o uniforme impecável do Colégio Atenas como se fosse um vestido de princesa, girando na frente do espelho, maravilhada. Nunca tive roupas tão bonitas, confessou, passando a mão pelo emblema bordado. Enquanto isso, Gustavo continuava suas sessões privadas com Sofia. Diariamente, por 20 minutos, a menina colocava as mãos em suas pernas, concentrando-se intensamente. Os progressos eram lentos, mas inegáveis. Gustavo já conseguia ficar em pé por quase 1 minuto, e com apoio dar alguns passos vacilantes. O médico da família, Dr. Paulo Monteiro, estava atônito. Gustavo, em 20 anos de neurologia, nunca vi nada parecido. A lesão na sua medula era permanente. Não há explicação científica para essa recuperação. Talvez existam coisas além da ciência, Paulo. O médico observou pela janela enquanto Sofia brincava com Lucas e Pipoca no jardim da cobertura. Essa menina, há algo especial nela. Mais do que você imagina, respondeu Gustavo, e é por isso que não vou deixar que a tirem de mim. A segunda-feira chegou, trazendo consigo o nervosismo do primeiro dia de aula. Sofia, impecavelmente vestida com seu uniforme novo, agarrava firmemente a mão de Lucas enquanto entravam pelos portões imponentes do Colégio Atenas. Gustavo observava de longe, dentro do carro, incapaz de acompanhá-los devido à logística com a cadeira de rodas. Ficarei de olho neles, garantiu Rafael, que levaria as crianças todos os dias. O retorno das crianças, horas depois, trouxe resultados mistos. Lucas entrou cabisbaixo, enquanto Sofia mantinha um sorriso forçado. Como foi o dia? Perguntou Gustavo, ansioso. Foi bom, respondeu Sofia rapidamente. A professora é legal. Lucas, no entanto, explodiu. Foi horrível. Aquele idiota do Henrique ficou chamando a Sofia de favelada e perguntando se ela catava lixo antes de vir morar aqui. Gustavo sentiu o sangue ferver. E o que os professores fizeram? Nada. A Sofia não falou nada para eles. Sofia baixou os olhos. Não queria causar problemas. Gustavo aproximou-se pegando as mãos da menina. Sofia, nunca deixe ninguém te maltratar. Você tem tanto direito de estar naquela escola quanto qualquer outro aluno. Nos dias seguintes, a situação não melhorou. As crianças voltavam cada vez mais caladas e Gustavo percebeu que ambas estavam sendo alvo de bullying. Lucas por defender a menina de rua e Sofia por sua origem. Precisamos conversar com a direção, decidiu Gustavo finalmente.
A reunião com a diretora, Sra. Helena Bontempi, foi tensa desde o início. Sr. Tavares, disse a Cezes, mulher elegantemente vestida. Compreendo sua preocupação, mas o Colégio Atenas é uma instituição tradicional. Nossa abordagem pedagógica pressupõe certa homogeneidade cultural entre os alunos. Está sugerindo que Sofia não se encaixa por causa de sua origem? O tom de Gustavo era gelado. Estou apenas constatando que sua adaptação será desafiadora. Nossas famílias investem muito para proporcionar um ambiente de excelência a seus filhos. Diversidade é bem-vinda, claro, mas dentro de certos parâmetros. Que parâmetros seriam esses, Sra. Bontempi? Econômicos? Raciais? Gustavo inclinava-se para a frente em sua cadeira de rodas, porque, se for esse o caso, talvez eu deva reconsiderar as generosas doações que venho fazendo a esta instituição nos últimos 5 anos. A diretora empalideceu. Absolutamente não, Sr. Tavares. Deve haver um mal-entendido. Tomarei providências imediatas quanto aos incidentes de bullying. Ótimo. E espero um projeto de inclusão social concreto em minha mesa até o final da semana. O Colégio Atenas terá a oportunidade de se tornar um exemplo de integração e respeito à diversidade. Ao chegar em casa, no entanto, uma nova crise os aguardava. Camila estava na sala gesticulando furiosamente com Jurema, enquanto Lucas e Sofia ouviam escondidos atrás da porta. — O que está acontecendo aqui? Exigiu Gustavo. Raísso estava no quarto da sua protegida. Camila apontou para o colar de diamantes que Gustavo imediatamente reconheceu como uma joia de família, herança de sua mãe. Jurema encontrou quando estava arrumando. Isso não é verdade, protestou Sofia saindo de seu esconderijo. Eu nunca peguei nada. Típico, Camila sorriu com desdém. Primeira lição que essas crianças aprendem nas ruas é mentir. Sofia, Gustavo manteve a voz calma. Você pegou este colar? Não. Lágrimas escorriam pelo rosto da menina. Eu juro, tio Gustavo, eu nunca roubaria de você. Gustavo observou atentamente o colar, então sorriu. Camila, você sempre teve um péssimo olho para joias. Este não é o colar de diamantes da mamãe. Os diamantes verdadeiros têm um brilho específico sob esta luz. Ele movimentou a joia sob a lâmpada. Estes são zircônios baratos, uma cópia grosseira. Camila empalideceu. Impossível. O verdadeiro está no cofre onde sempre esteve. E, curiosamente, só 3 pessoas têm a combinação. Eu, você e Maurício. Gustavo aproximou-se da irmã. Por que você faria isso, Camila? Plantar uma falsa prova para incriminar uma criança? Isso é absurdo. Eu vim aqui justamente porque Jurema me ligou dizendo que havia encontrado a joia. Todos os olhares se voltaram para a governanta, que recuou. A senhora Camila me pediu para verificar o quarto da menina regularmente, por segurança... Entendo. Gustavo suspirou profundamente. Jurema, está demitida. A governanta arregalou os olhos. Mas, senhor Gustavo, trabalho para sua família há 15 anos. E nos últimos 3 tem sido mais leal à minha irmã do que a mim. Quero que saia até o final do dia. Camila tentou intervir. Gustavo, você está completamente fora de si. Primeiro acolhe uma menina de rua. Agora demite funcionários leais por causa dela. Saia da minha casa, Camila. E se tentar algo assim novamente, cortarei todo seu acesso aos fundos da família. Após a saída tempestuosa de Camila e Jurema, Gustavo encontrou Sofia chorando no quarto. Eu não peguei, juro, soluçava a menina. Eu sei. Gustavo enxugou suas lágrimas. Conheço você melhor do que eles pensam. Por que sua irmã me odeia tanto? Gustavo suspirou. Não é ódio, Sofia. É medo. Medo de perder controle, dinheiro, influência. Pessoas como Camila acreditam que o valor de alguém está no que possui, não no que é. Sofia abraçou-o com força. Obrigada por acreditar em mim. Aquela noite, após as crianças dormirem, Gustavo recebeu um e-mail alarmante de um de seus contatos na empresa. Maurício havia convocado uma reunião extraordinária do conselho para a manhã seguinte, sem sua presença ou conhecimento. O assunto, reavaliação da capacidade executiva do CEO. Gustavo respirou fundo. O golpe estava em andamento.
Rafael, chamou seu assistente, prepare os documentos que separamos e agende uma visita ao Dr. Paulo amanhã cedo, antes da reunião. O que pretende fazer, senhor? Andar. Na manhã seguinte, pela primeira vez em 3 anos, Gustavo Tavares entrou na sala de reuniões da Tavares Engenharia, usando apenas uma bengala para apoio. O burburinho que se seguiu foi instantâneo. Maurício, que estava de pé apresentando slides sobre a instabilidade emocional do CEO, congelou no meio da frase. Senhores, senhoras, Gustavo saudou o conselho atônito. Peço desculpas pelo atraso. O trânsito na Faria Lima está terrível hoje. Gustavo, Camila foi a primeira a recuperar a voz. Como você? Estou andando novamente, como podem ver. O Dr. Paulo Monteiro pode explicar melhor os detalhes médicos, mas digamos que passei por um tratamento revolucionário. Gustavo sentou-se na cabeceira da mesa, sorrindo. Agora, sobre esta reunião que meu cunhado convocou sem meu conhecimento, acho que temos muito a discutir. O silêncio na sala de reuniões era absoluto. Gustavo, mantendo a compostura apesar do esforço físico de permanecer em pé, apoiou-se na bengala enquanto Rafael distribuía pastas a cada membro do conselho. O que estão vendo? Explicou Gustavo, finalmente sentando-se. São cópias de e-mails, transcrições de conversas e relatórios de auditoria interna que realizamos nos últimos 2 meses. Maurício tentou intervir. Isto é completamente irregular. Esta reunião tem uma pauta definida. Pauta que você estabeleceu sem autorização, violando 5 artigos do Estatuto da empresa, cortou Gustavo, sua voz afiada como navalha. Mas vamos permitir que o conselho decida o que é mais urgente. Minha suposta incapacidade ou as evidências de que meu cunhado e minha irmã estão desviando recursos da empresa há pelo menos 2 anos. Folhas foram viradas, olhares alarmados trocados. Camila empalideceu ao reconhecer cópias de transferências bancárias para empresas offshore em seu nome. Isso é calúnia, fabricação, protestou, levantando-se bruscamente. Os documentos são autenticados e verificáveis, respondeu Gustavo calmamente. As transferências coincidem precisamente com aprovações de projetos que você, Maurício, defendeu agressivamente no Conselho. Projetos que, curiosamente, sempre envolveriam as mesmas empreiteiras terceirizadas. Empreiteiras que, após investigação, descobrimos terem ligação direta com seu irmão. Um dos conselheiros, Alberto Machado, pigarreou desconfortavelmente. Senhor Tavares, estas são acusações extremamente sérias, que não estou trazendo levianamente, Alberto. Há 2 meses recebi denúncias anônimas. Inicialmente não acreditei. Minha própria irmã? Então comecei a investigar discretamente. Gustavo olhou diretamente para Maurício. Foi quando percebi que as tentativas de me afastar coincidiam com questionamentos que comecei a fazer sobre certas decisões financeiras. Maurício levantou-se, ajustando nervosamente a gravata. Isto é um circo. Você aparece aqui supostamente curado de uma paralisia que todos os médicos declararam permanente. Lança acusações sem fundamento. Isto apenas confirma nossa preocupação com seu estado mental. Dr. Paulo, Gustavo sinalizou e o médico que esperava, do lado de fora, entrou na sala. Por favor, explique ao conselho minha situação médica. O neurologista pigarreou. Após extensivos exames realizados ontem, posso confirmar que o Sr. Tavares está experimentando uma recuperação neurológica sem precedentes. Os exames mostram regeneração de tecido nervoso e recuperação parcial da função motora. Não posso explicar cientificamente o mecanismo, mas os resultados são incontestáveis. Quanto às acusações, continuou Gustavo, temos 3 ex-funcionários da contabilidade dispostos a testemunhar sobre alterações de relatórios financeiros realizadas sob pressão direta de Maurício. A reunião prolongou-se por 3 horas. Ao final, o conselho votou unanimemente pelo afastamento imediato de Maurício de todas as funções na empresa e pela abertura de uma auditoria externa completa. Camila, embora não tivesse cargo oficial, teve seus benefícios e acessos suspensos. Ao sair, apoiado em Rafael, Gustavo sentia-se exausto, mas vitorioso.
Passar tanto tempo em pé havia sido extremamente desgastante, mas o choque em cada rosto quando entrou caminhando valera cada segundo de dor. "Prepare-se", murmurou para Rafael enquanto entravam no elevador. "Isso foi apenas o começo. Eles vão contra-atacar e o alvo será Sofia." Naquela tarde, como previsto, Camila entrou com uma denúncia formal no conselho tutelar, alegando que Gustavo havia sequestrado uma menor de rua e a mantinha em condições inadequadas, sem formalização legal. A assistente social, doutora Verônica, foi convocada para uma visita de emergência. "Senhor Tavares", disse ela, o rosto severo ao entrar na cobertura, "preciso avaliar a situação imediatamente. Recebemos denúncias graves." "Certamente." Gustavo, novamente em sua cadeira de rodas para descansar as pernas ainda frágeis, manteve a calma. "Sofia está na aula de reforço com o professor particular. Lucas está com ela." A assistente social percorreu cada cômodo da casa, fazendo anotações meticulosas. Quando finalmente encontrou Sofia na biblioteca, concentrada em exercícios de matemática básica, enquanto Lucas a ajudava pacientemente. Seu olhar endurecido suavizou-se ligeiramente. "Sofia, preciso conversar com você a sós." A conversa privada durou quase 1 hora. Quando Sofia finalmente saiu da sala, seus olhos estavam vermelhos de choro. "O que você disse a ela?" exigiu Gustavo, alarmado. "Apenas perguntas padrão de avaliação", respondeu a assistente social friamente. "Senhor Tavares, devo ser franca. Apesar das condições materiais excelentes que o senhor proporciona, há questões preocupantes. A diferença sociocultural, a ausência de figura materna, seu próprio estado de saúde." "Meu estado de saúde está melhorando progressivamente, como pode ver." "Sim, notei que o senhor está usando a cadeira intermitentemente, outra mudança repentina e inexplicada que levanta questões sobre estabilidade." Gustavo respirou fundo, controlando sua frustração. "Doutora Verônica, quero mostrar algo." Lentamente, apoiando-se na mesa, ele se levantou. Com passos calculados, caminhou até a janela e voltou. 3 semanas atrás isto seria impossível. Sabe o que mudou? Sofia. Está sugerindo que ela curou sua paralisia? O ceticismo na voz da assistente era palpável. "Estou afirmando que desde que ela entrou em nossas vidas, milagres começaram a acontecer." Lucas voltou a sorrir depois de 3 anos. "Eu estou andando novamente. Esta casa voltou a ser um lar." A assistente social ajustou os óculos desconcertada. "Senhor Tavares, com todo respeito, isso soa irracional." "A senhora acredita em fé, doutora Verônica? Em coisas que não podemos explicar completamente?" "Minhas crenças pessoais não são relevantes para esta avaliação. Pelo contrário, são extremamente relevantes, porque se a senhora só acredita no que pode ser medido e documentado, jamais entenderá o que Sofia representa para esta família." Após a saída da assistente social, Gustavo encontrou Sofia escondida no quarto, abraçada à pipoca. "Ela vai me mandar embora, não vai?" perguntou a menina, a voz pequena e assustada. Gustavo sentou-se ao lado dela na cama. "Não se depender de mim. Vou lutar por você com todas as minhas forças, Sofia, prometo." Naquela noite, Gustavo recebeu uma ligação inesperada. Era a doutora Luciana Mendes, outra assistente social. "Senhor Tavares, fui designada para assumir o caso da menor Sofia. A doutora Verônica solicitou afastamento por conflito de interesses." "Conflito de interesses?" "Parece que ela tem ligações pessoais com sua irmã. Uma amizade de longa data que não foi declarada inicialmente." Gustavo não estava surpreso. As conexões de Camila eram extensas e estrategicamente cultivadas. "Quando podemos nos encontrar, doutora Luciana?" "Amanhã mesmo, se possível. Gostaria de começar do zero, sem preconceitos ou relatórios prévios influenciando minha avaliação." No dia seguinte, uma mulher de meia-idade, cabelos grisalhos e sorriso caloroso, apresentou-se na porta. "Doutora Luciana Mendes. Prazer em conhecê-lo, senhor Tavares." A nova assistente social tinha uma abordagem completamente diferente. Em vez de formulários e checklists, ela passou horas conversando informalmente com Sofia, Lucas e Gustavo, observando suas interações naturais.
Quando Pipoca entrou correndo na sala, perseguindo uma bola que Lucas havia jogado, ela riu em vez de fazer anotações sobre condições sanitárias inadequadas. "Qual é a sua história, Sofia?" perguntou gentilmente durante um momento a sós. "Morei com minha avó até os 5 anos. Ela cuidava de mim e das outras pessoas na comunidade. Depois ela ficou doente e foi embora. Fiquei com uma vizinha por um tempo, mas depois ela não podia mais me ter lá. Então fiquei nas ruas com o Pipoca, que encontrei abandonado." "E como conheceu o Sr. Tavares?" Sofia contou honestamente sobre o encontro, omitindo apenas o milagre das pernas. Gustavo havia pedido que mantivessem isso entre eles por enquanto. "Ele estava triste. O Lucas também. Eu senti que podia ajudar", concluiu simplesmente. Doutora Luciana observou a menina por um longo momento. "E você, gosta de morar aqui? Não sente falta da sua vida anterior?" Sofia pensou antes de responder. "Sinto falta da minha avó todos os dias, mas ela sempre dizia que a gente precisa seguir o caminho que Deus coloca. Acho que foi ela quem me mandou para o tio Gustavo e o Lucas." Após 2 dias de visitas, doutora Luciana finalmente compartilhou suas impressões com Gustavo. "Sr. Tavares, em 30 anos de serviço social, aprendi a reconhecer quando uma criança está realmente segura e amada. Sofia está florescendo aqui. Seu filho Lucas demonstra um vínculo fraterno autêntico com ela. E o senhor," ela sorriu, "está se transformando visivelmente a cada dia." "Isso significa que meu relatório recomendará fortemente a continuidade da guarda provisória, com vistas à adoção definitiva. Claro, o processo legal seguirá seu curso e a juíza terá a palavra final." Gustavo sentiu uma onda de alívio. "Quando seria a audiência?" "Em aproximadamente 1 mês. Até lá, documentaremos o progresso de Sofia, sua adaptação escolar, o vínculo familiar." Nem tudo eram boas notícias, porém. No colégio, apesar das promessas da diretora, Sofia continuava enfrentando resistência. Não apenas de colegas, mas de pais que enviaram uma carta formal à instituição, questionando a política de inclusão indiscriminada de alunos sem histórico acadêmico adequado. A situação atingiu um ponto crítico quando, durante o intervalo, um grupo de meninas cercou Sofia. "Minha mãe disse que você morava no lixão e comia restos", provocou uma delas. Sofia manteve-se em silêncio, olhos baixos. "É verdade que seu cachorro tem pulgas? Meu pai falou que não devemos chegar perto de você porque pode ter doenças", continuou outra. Lucas, que assistia de longe, correu para defender a irmã adotiva. "Deixem ela em paz." "Olha o defensor da favelada." Um menino mais velho empurrou Lucas, que caiu no chão. Foi então que algo inesperado aconteceu. Sofia levantou os olhos encarando cada uma das crianças com uma intensidade desconcertante. "Vocês não sabem nada sobre mim", disse com voz clara e firme. "Nem sobre o que é passar fome, ou frio, ou medo de verdade. Vocês têm tudo e mesmo assim são vazios por dentro. Eu tenho pena de vocês." O silêncio que se seguiu foi quebrado pela chegada da professora. Mas algo havia mudado. A dignidade com que Sofia se defendeu, sem agressividade, mas com firmeza inabalável, provocou reflexão em alguns dos presentes. Naquela mesma tarde, uma das meninas, que havia participado da provocação, aproximou-se timidamente de Sofia. "Desculpa pelo que aconteceu hoje. Minha mãe, ela fala coisas ruins, mas nem sempre está certa." Era um pequeno começo, mas significativo. Sofia sorriu e ofereceu um pedaço de seu chocolate. Em casa, Gustavo recebia uma notícia preocupante. A data da audiência havia sido antecipada a pedido dos advogados de Camila, que alegavam urgência na proteção da menor. "Eles estão tentando nos pegar desprevenidos", concluiu Gustavo, falando com Rafael. "Precisamos acelerar todos os preparativos." Enquanto a batalha legal se intensificava, algo extraordinário acontecia dentro da casa. Gustavo usava cada vez menos a cadeira de rodas, recorrendo principalmente à bengala. Sofia continuava suas sessões diárias, colocando as mãos nas pernas dele, concentrando-se intensamente. A cada dia,
o empresário sentia mais força, mais controle sobre seus movimentos. Não conte a ninguém sobre nosso segredo ainda, pedia a Gustavo. Minha avó dizia que algumas curas só funcionam quando são silenciosas. Uma semana antes da audiência decisiva, Gustavo recebeu uma visita inesperada em seu escritório. Helena Bontempi, a diretora do colégio. Senhor Tavares, começou ela visivelmente nervosa, venho pessoalmente pedir desculpas pela forma como Sofia tem sido tratada em nossa instituição. Aconteceu algo específico que motivou esta visita? Na verdade, sim. Houve um incidente envolvendo um aluno do 6º ano que estava passando por uma crise de ansiedade severa. Nenhum professor conseguia acalmá-lo. Sofia, que passava pelo corredor, simplesmente entrou na sala, segurou as mãos do menino e ficou em silêncio com ele por alguns minutos. O garoto se acalmou completamente. Gustavo sorriu. Sofia e seu dom especial. Desde então, venho observando-a mais atentamente. Há algo extraordinário nela, Sr. Tavares, e percebo que fui cega e preconceituosa ao não reconhecer isso imediatamente. A diretora colocou sobre a mesa uma pasta. Elaboramos um programa de bolsas para crianças de comunidades carentes, começando já no próximo semestre. E gostaríamos que Sofia fosse nossa embaixadora neste projeto. Ao final daquela semana, uma reportagem no principal jornal da cidade destacava o processo de adoção que havia se tornado um caso emblemático. Empresário milionário luta para adotar menina em situação de rua. Uma história de transformação e preconceito. Era a manchete. A opinião pública começava a se mobilizar a favor de Gustavo e Sofia. Na véspera da audiência, Gustavo reuniu as crianças na sala. Amanhã será um dia muito importante, explicou com calma. Uma juíza vai decidir se a Sofia pode continuar morando conosco oficialmente. E se ela disser que não? Perguntou Lucas, agarrando a mão de Sofia. Não vai dizer, respondeu Gustavo com convicção, porque somos uma família de verdade, e ninguém pode separar uma família de verdade. Naquela noite, após as crianças dormirem, Gustavo ficou na varanda contemplando a cidade. 3 semanas antes, estava amargo, isolado, convencido da maldade intrínseca do mundo. Agora, estava literalmente de pé novamente, lutando com todas as forças por algo muito maior que dinheiro ou poder. O direito de ser pai de uma criança extraordinária que havia aparecido em seu caminho quando ele menos esperava, mas mais precisava. Estamos prontos, disse Rafael, entregando-lhe a pasta com todos os documentos para a audiência. Sim, respondeu Gustavo, olhando para a foto das crianças dormindo que mantinha em seu celular. Mais do que nunca. O Fórum da Barra Funda estava excepcionalmente movimentado naquela manhã. No corredor do 3º andar, Gustavo aguardava o início da audiência, usando sua bengala e vestindo seu melhor terno. Ao seu lado, Sofia usava um vestido amarelo simples escolhido por ela mesma, com seu cabelo cacheado preso em uma fita da mesma cor. Lucas, vestido formalmente, não largava a mão da irmã adotiva. Lembre-se, Sofia, instruiu Gustavo gentilmente. Apenas diga a verdade, fale do coração. A menina assentiu, mais calma do que todos esperariam de uma criança naquela situação. Pipoca havia ficado em casa, mas Sofia carregava um pequeno pingente com a foto do cachorro, para dar sorte, como explicara. Do outro lado do corredor, Camila e Maurício conversavam intensamente com seus advogados. Doutora Luciana, a assistente social, aproximou-se de Gustavo. Preparado? Como nunca estive para nada em minha vida. As portas da sala de audiência abriram-se e todos foram chamados para entrar. A juíza, doutora Marta Lins, uma mulher de meia-idade, com expressão severa, presidia a sessão. Este é um caso de pedido de guarda definitiva, com vistas à adoção, iniciou ela, folheando os documentos. Sr. Gustavo Tavares solicita a adoção da menor Sofia, sem sobrenome registrado, aproximadamente 8 anos, anteriormente em situação de rua. Camila e Maurício haviam solicitado participação na audiência como partes interessadas, alegando preocupação com o bem-estar da menor e com a capacidade do irmão de exercer a paternidade responsável.
O advogado de Camila, Dr. Roberto Menezes, foi o primeiro a falar. Meritíssima, estamos diante de um caso atípico e preocupante. O Sr. Gustavo Tavares, após um acidente traumático que resultou em paralisia parcial e a perda de sua esposa, demonstra sinais claros de instabilidade emocional e decisões impulsivas. Enquanto o advogado elaborava sua argumentação, pintando o quadro de um homem mentalmente desequilibrado que recolheu uma criança das ruas por impulso, Gustavo mantinha-se sereno. Sabia que sua vez chegaria. A própria recuperação repentina e inexplicável da mobilidade do Sr. Tavares levanta questões sobre seu estado mental. Médicos especialistas afirmaram categoricamente que sua lesão era permanente e agora, coincidentemente com a chegada dessa criança, ele alega estar se recuperando milagrosamente. A juíza observava tudo com expressão neutra, ocasionalmente fazendo anotações. Além disso, prosseguiu o advogado, a diferença sociocultural entre o adotante e a criança é abissal. Sofia viveu em condições precárias, sem educação formal, sem referências familiares estáveis. A adaptação a um ambiente de extrema opulência, com valores e expectativas radicalmente diferentes, pode ser traumática para seu desenvolvimento. Quando chegou a vez da defesa, o Dr. Paulo Monteiro, neurologista de Gustavo, foi chamado como primeira testemunha. Doutora, acompanho o Sr. Tavares desde o acidente. A lesão era considerada permanente, sim. Não há explicação científica convencional para sua recuperação, mas os exames são incontestáveis. A regeneração nervosa progressiva. E, na sua opinião profissional, perguntou a juíza, esta recuperação teria alguma relação com distúrbios psicológicos ou uso de medicações não prescritas? Absolutamente não. O Sr. Tavares está mentalmente lúcido e não faz uso de substâncias que pudessem influenciar sua condição física ou julgamento. A próxima testemunha foi doutora Luciana Mendes, que apresentou seu relatório favorável à adoção. Durante minhas visitas, observei uma integração familiar autêntica e saudável. Sofia demonstra um vínculo seguro tanto com o Sr. Tavares quanto com Lucas. A adaptação escolar, após dificuldades iniciais, mostra progressos significativos. E quanto às acusações de instabilidade emocional do adotante? Questionou a juíza. O que observei foi exatamente o oposto. O Sr. Tavares demonstra equilíbrio, paciência e compromisso genuíno com o bem-estar das crianças. A transformação positiva em sua vida, desde a chegada de Sofia, é evidente não apenas em sua saúde física, mas na reconexão emocional com seu filho biológico e no retorno gradual às suas responsabilidades profissionais. Após outras testemunhas, incluindo a diretora do colégio, que surpreendentemente depôs a favor de Gustavo, chegou o momento decisivo, o depoimento de Sofia. A menina foi conduzida a uma sala adjacente, onde falaria apenas com a juíza e os representantes legais, para preservar seu conforto emocional. Sofia, começou a doutora Marta gentilmente, quero que você me conte como é sua vida na casa do Sr. Gustavo. Com simplicidade e maturidade surpreendente, Sofia narrou sua história. Como vivia nas ruas após perder a avó, como conheceu Gustavo e Lucas, como gradualmente começou a sentir-se parte da família. O tio Gustavo me trata igual ao Lucas. Nunca ninguém me tratou assim antes, como se eu fosse importante. E você gostaria de ser adotada oficialmente por ele? Seria sua filha legalmente? Os olhos de Sofia brilharam. Mais que tudo no mundo, ele já é meu pai, no coração. E se a juíza decidir que você deve ir para outra família, ou para uma instituição? A menina pensou por um momento. Eu ia ficar muito triste, mas minha avó dizia que tudo acontece por um motivo. Se não puder ficar com eles, vou sempre guardar no coração o tempo que passamos juntos. A maturidade e resiliência na resposta tocou a todos na sala. Por fim, foi a vez de Lucas. Você gosta da Sofia? Perguntou a juíza ao menino. Ela é minha irmã, respondeu simplesmente. Antes dela chegar, eu era muito triste, meu pai também. Nossa,
Casa era um lugar sem alegria depois que minha mãe foi embora para o céu. A Sofia trouxe a felicidade de volta. As lágrimas nos olhos do menino eram genuínas. Por favor, não leve minha irmã embora. Após os depoimentos, as argumentações finais e uma pausa para deliberação, a doutora Marta Lins retornou à sala com sua decisão. Este tribunal analisou cuidadosamente todos os aspectos deste caso singular. Foram considerados os relatórios técnicos, depoimentos de testemunhas e, principalmente, a voz da própria criança, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. A sala estava em absoluto silêncio. Inicialmente, confesso que tinha reservas quanto a este pedido de adoção, pelas mesmas razões apresentadas pela parte opositora. Diferenças socioculturais significativas, circunstâncias incomuns do encontro entre adotante e adotada e a recuperação médica inexplicável do Sr. Tavares. Gustavo sentiu um aperto no peito. Sofia, sentada ao seu lado, segurou sua mão com força. No entanto, após analisar profundamente as evidências apresentadas, concluo que laços familiares autênticos transcendem questões de origem social ou circunstâncias do encontro. O que observamos aqui é uma família que se formou através de um encontro improvável, mas que desenvolveu vínculos genuínos de afeto e cuidado mútuo. A juíza olhou diretamente para Sofia. Esta corte reconhece o direito fundamental de toda criança a um lar onde seja amada, respeitada e protegida, e ficou claro que Sofia encontrou esse lar. Camila fechou os olhos, percebendo a direção da sentença. Portanto, defiro o pedido de adoção plena da menor Sofia pelo Sr. Gustavo Tavares, que passará a se chamar Sofia Tavares, com todos os direitos e deveres inerentes à filiação. As visitas de acompanhamento prosseguirão pelos próximos 6 meses, como determina a lei, mas a guarda definitiva está concedida a partir deste momento. A juíza sorriu pela primeira vez. Felicidades à nova família. Sofia pulou nos braços de Gustavo, que a abraçou fortemente, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Lucas juntou-se ao abraço e os três permaneceram assim, unidos, por vários minutos. No corredor, Camila aproximou-se de Gustavo. Você venceu como sempre, disse amargamente. Não se trata de vencer, Camila. Nunca foi uma competição. O que você vai fazer agora? Sobre a empresa? Sobre nós? Gustavo observou sua irmã por um momento. A raiva e o ressentimento que sentira estavam gradualmente dando lugar a uma compreensão mais profunda e compassiva. As investigações sobre as irregularidades seguirão seu curso legal. Não posso interferir nisso. Mas quanto a nós, como família, ele fez uma pausa. Talvez algum dia possamos reconstruir pontes. Não será hoje, nem amanhã, mas a porta nunca estará completamente fechada. Camila pareceu momentaneamente desconcertada com a resposta. Esperava fúria, vingança, não esta calma compreensão. A menina realmente mudou você, constatou antes de afastar-se. Nos meses seguintes, a vida de Gustavo, Sofia e Lucas transformou-se completamente. A recuperação física de Gustavo progrediu até que a bengala se tornasse praticamente desnecessária. Ele retornou integralmente ao comando da Tavares Engenharia, implementando mudanças significativas na filosofia corporativa. Em uma entrevista a uma importante revista de negócios, declarou: minha empresa não será mais apenas construtora de edifícios, mas construtora de futuros. Cada projeto terá um componente de responsabilidade social efetiva. A primeira iniciativa foi a criação da Fundação Sofia Tavares, dedicada a retirar crianças da situação de rua, oferecendo não apenas abrigo temporário, mas educação de qualidade e acompanhamento psicológico e familiar. Não queremos apenas alimentar essas crianças hoje, explicava Gustavo em eventos de captação de recursos. Queremos mudar suas trajetórias permanentemente, como Sofia mudou a minha. O Colégio Atenas, sob a nova direção de um educador progressista contratado por Gustavo, que havia se tornado o principal benfeitor da instituição, implementou um programa revolucionário de inclusão social,
20% das vagas foram reservadas para crianças de comunidades carentes, com bolsas integrais e suporte educacional personalizado. Sofia, agora oficialmente Sofia Tavares, tornou-se uma espécie de embaixadora informal do programa, ajudando os novos alunos a se adaptarem. Sua sabedoria natural e empatia faziam dela uma ponte perfeita entre mundos sociais diferentes. Lucas, por sua vez, floresceu ao lado da irmã adotiva. O menino, antes retraído e triste, tornara-se confiante e socialmente engajado. Juntos, os irmãos criaram um clube de voluntariado juvenil que se tornou sensação entre os alunos. Camila e Maurício, após um acordo extrajudicial, deixaram a empresa e mudaram-se para o exterior. As feridas familiares permaneciam, mas Gustavo mantinha sua promessa de nunca fechar completamente a porta para uma eventual reconciliação. A antiga governanta Jurema, surpreendentemente, procurou Gustavo meses depois para pedir perdão. Após uma conversa franca, ele a readmitiu, não como governanta, mas como coordenadora do primeiro abrigo da Fundação Sofia. Todos merecem uma segunda chance, explicou a Sofia, quando questionado sobre a decisão. Você me ensinou isso. O dom especial de Sofia permanecia um segredo entre ela e a família. Ocasionalmente, quando visitavam o abrigo, uma criança doente inexplicavelmente melhorava após passar tempo com ela. Funcionários comentavam sobre sua capacidade única de acalmar crianças traumatizadas, apenas segurando suas mãos em silêncio por alguns minutos. Minha avó dizia que quando ajudamos os outros, ajudamos a nós mesmos, explicava Sofia simplesmente quando questionada sobre sua conexão especial com crianças em sofrimento. Numa tarde de domingo, aproximadamente 1 ano após o primeiro encontro fatídico, a família desfrutava de um piquenique no Parque Ibirapuera. Pipoca, agora um cachorro saudável e bem cuidado, corria alegremente ao redor. Gustavo observava as crianças brincando, refletindo sobre a extraordinária jornada que haviam percorrido. "No que está pensando, pai?" perguntou Sofia, sentando-se ao lado dele. Ela havia começado a chamá-lo de pai, poucos dias após a adoção oficial naturalmente, sem pressão ou cerimônia. Estava lembrando daquele dia na Avenida Paulista, quando nos encontramos. Sofia sorriu. O dia do milagre. Sim, o dia do milagre. Gustavo acariciou os cabelos da filha. Sabe, eu achava que tinha perdido tudo o que importava. Estava convencido de que o mundo era um lugar frio, movido apenas por interesse e ganância. E não é? Perguntou Sofia com a sabedoria peculiar que a caracterizava. Às vezes é. Muitas vezes, na verdade. Gustavo sorriu. Mas também há pessoas como você que, mesmo não tendo nada, são capazes de dar tudo. Foi preciso eu perder quase tudo para encontrar o que realmente importa. Lucas aproximou-se, juntando-se à conversa. O que importa de verdade, pai? Gustavo abraçou os 2 filhos, sentindo uma gratidão que transbordava seu coração. Família, amor, fé, as coisas que o dinheiro não pode comprar, mas que fazem toda a diferença entre sobreviver e realmente viver. Ao longe, o sol começava a se pôr sobre São Paulo, pintando o céu com tons dourados que lembravam o vestido amarelo favorito de Sofia. A cidade continuava seu ritmo frenético, milhões de vidas seguindo seus próprios caminhos, mas ali, naquele pequeno pedaço de gramado, uma família improvável celebrava o mais extraordinário dos milagres, o renascimento da esperança quando tudo parecia perdido. Gustavo, o homem que uma vez acreditara ter perdido tudo, agora sabia que havia encontrado algo infinitamente mais valioso que seus edifícios e contas bancárias. Havia encontrado a cura não apenas para suas pernas, mas para sua alma. E tudo começara com um simples ato de generosidade, um pedaço de pão oferecido por uma menina que nada tinha, mas cujo coração estava repleto do tesouro mais raro de todos, a capacidade de enxergar além das aparências e acreditar no melhor das pessoas, mesmo quando elas próprias haviam esquecido como fazê-lo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Gustavo e Sofia tenha tocado seus corações.
e mostrado como pequenos gestos de bondade podem transformar vidas inteiras. Para continuar se emocionando com narrativas como esta, temos uma playlist especial com outras histórias inspiradoras que você pode encontrar clicando aqui ao lado. Se esta história despertou em você o desejo de acreditar em segundas chances e na magia da generosidade, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Todos os dias, trazemos histórias únicas que exploram a capacidade humana de transformação e superação. Estamos ansiosos para ler seus comentários e saber qual momento desta jornada mais tocou seu coração.